Eu já fiz outros vídeos assim e vocês gostaram tanto que a gente vai repetir. São perguntas que vocês enviam e aí hoje a gente vai fazer um compilado especial sobre dívidas. Então, se você tem dívidas e quer saber como resolvê-las, ou conhece alguém, você pode encaminhar esse vídeo. Fica aqui, a gente vai conversar sobre isso hoje. Primeira é, tenho várias dívidas, por onde eu começo? Então, você começa conhecendo essas dívidas, conhecendo o motivo do endividamento, tá? E a situação de cada uma delas. A dívida, ela pode ser uma dívida em que você está pagando ela em dia, ou pode ser uma dívida que você já não consegue mais pagar em dia. Ou você está sempre atrasando, ou já está numa situação de atraso mais longo, isso trazendo prejuízos para o seu crédito. Então, é preciso entender a situação dessa dívida e qual é a sua condição real de pagar essa dívida. Então, você vai precisar se entender, né? Entender a sua situação, olhar quanto é que tem de entrada, quanto é que você tem de saídas mensais, para você fazer isso e saber a sua real condição de pagar essa dívida. Não tem uma saída assim fácil, uma resposta direta que diz faz isso. Não, você vai ter que saber a sua situação, tem que entender melhor a situação e em cima disso traçar um plano para você acabar com essa situação de endividamento. Devo pagar primeiro a dívida com juros maiores ou as com juros menores? Vai depender, tá? Juros altos, normalmente a gente tende a não deixar, né, crescer tanto. Só que existem dívidas com juros menores que são mais fáceis de pagar. E aí a gente já sabe que o nosso cérebro, às vezes, ele funciona da seguinte forma. Vou começar pelo mais fácil, que aí me dá o gás para fazer o mais difícil? É uma possibilidade. Só que, na verdade, você vai escolher aquela que lhe dá mais dor de cabeça, aquela que lhe dói mais para você tentar resolver. As de juros mais altos, elas tendem a ter, no médio prazo, passando ali 6 meses, a possibilidade de você ter uma negociação melhor para você, né? Uma negociação com uma redução de taxa de juros. Então, você tem uma flexibilidade maior, principalmente se for uma instituição financeira. Mas você tem que sempre fazer essa análise, não é tão assim, preto no branco. Você tem que saber, né? Não é um tabuleiro de xadrez que você vai ali, tem que ser aquele movimento. Não, você vai olhar e ver qual é a estratégia melhor. Meu salário mal dá para pagar as contas, como economizar? Então, você tem que saber o quanto dessas suas contas são de fato essenciais. Saber se tem dentro do seu orçamento, dentro das suas contas, é algo que pode reduzir, né? Eu falo isso porque, de fato, não é simplesmente eu dizer, não, corta gastos. Mas se você não tiver nada para cortar, você não tem como fazer isso, né? Então, é preciso ter consciência da sua realidade. Então, o salário mal dá para pagar as contas, são todas contas essenciais. Então, você não vai ter como economizar de fato. Talvez para construir uma reserva de emergência, pensar em alguma coisa num outro momento, você precise pensar inicialmente numa renda extra e em um outro momento formas de ter uma renda mais elevada. O que acontece se eu não pagar uma dívida? Posso ser preso? Então, a única dívida que você pode ser preso é se você estiver devendo pensão alimentícia. Fora essa, nenhuma outra dívida vai te levar à prisão, mas você vai ter sanções que impactam a sua vida financeira. Então, quando você não paga uma dívida, e essa dívida é uma dívida dentro do sistema financeiro, né, uma dívida bancária, seja no banco ou numa instituição de cartão de crédito, isso vai tirar o seu crédito, isso vai impossibilitar que você tenha acesso a determinados produtos financeiros. Você vai ter ali a sua movimentação. E você pode vir a ser executado judicialmente, e isso implica no bloqueio de contas. Então, existem
questões que impactam a sua vida como um todo, mas não lhe priva de liberdade. Vale a pena renegociar a dívida ou esperar caducar? Então, a dívida ela não deixa de existir, não. Ela pode caducar, ou seja, ela pode sair, né, do sistema visual, né, não vai estar ali mais dentro do SPC do Serasa, vai, de certa forma, ainda impactar no seu score, porque ela não é uma dívida que está ali apresentada para os outros, mas é uma dívida que, se você entra no seu perfil, ele vai dizer, ó, existem essas empresas aqui dizendo que você nunca pagou isso, não tá, seu nome não está negativado, mas existe e isso tem um impacto no seu score. Sempre é a opção pagar. Se você fez a dívida, você deve honrar, né, com um compromisso. Então, não caduca, a dívida não caduca, ela vai estar ali, então pague a dívida, negocie dentro de condições em que você de fato possa pagar. Depois que o nome limpa, a dívida some. Depois que o nome limpa, depois que você paga a sua dívida, a dívida some. A questão que você tem que ter atenção é que, a depender do tipo de dívida e o tipo e a forma como você efetuou o pagamento daquela dívida, gera um negócio chamado risco cliente dentro de uma instituição financeira, se a sua dívida é bancária. Sempre isso aqui é regra exclusivamente para uma dívida bancária. Você tem uma dívida com o Banco X, e aí o Banco X fez um acordo com você, negociou, você estava ali negativado, você foi, negociou, pagou com um descontão aquela dívida. O Banco X bota uma anotação de cliente na sua própria instituição financeira dizendo, ó, esse cliente tá ok, tá com o nome limpo, tá lindo, mas eu não quero ter relações de crédito com ele mais no futuro. Então isso pode prejudicar o seu crédito no futuro com aquela instituição financeira, porque ela não vai passar para todas, a não ser que você seja adepto do Open Bank e essa informação seja passada, mas normalmente fica aquela restrição de crédito, né, para aquele relacionamento de crédito com aquela instituição, que você pode sim mudar. A partir do momento que você se torna investidor, que você tem investimentos, que você tem um outro tipo de relacionamento com aquela instituição financeira. Mas, uma vez paga a dívida, tá pago, tá tudo quitado e vida que segue. Cartão de crédito, pagar o mínimo é uma boa ideia? Nunca. Não tem nem depende, né? Normalmente as coisas dependem, mas não, nunca é uma boa ideia. Se você precisar prorrogar o pagamento de uma dívida em cartão de crédito, que seja você pagando o máximo que você consegue, né? E é sempre preferencialmente pagar o total da fatura. Por quê? Os juros de cartão de crédito são elevadíssimos, né? Você tem juros acima de 300% ao ano. Então, é um juros muito alto. Então, não pagar tem impactos significativos no valor da dívida. Então, você acaba ficando com uma dívida muito grande. Então, sempre opte por pagar a fatura inteira, né? E buscar sempre pagar, se for o caso, se for necessário, em uma situação que foge ao seu controle, pagar sempre o máximo possível. E assim que você tiver condições, quitar, para não pagar muitos juros. São essas as dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser sugerir algum tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai gravando mais vídeos para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.